A nossa ideia por agora é estabelecer uma conversa informal e conhecer um pouco da experiência de uma organização de saúde de renome nacional e internacional, que é a José de Mello Saúde e a sua rede de hospitais CUF, na gestão das pessoas antes e durante a pandemia, e entender um pouco o que muda nessa gestão a partir da nova normalidade que se aproxima em Portugal. Né? Para isso, nós convidamos uma pessoa muito especial para mim também por um relacionamento que tivemos de trabalho intenso e bem-sucedido. Não é? Mas é justamente o gestor de pessoas, o diretor de recursos humanos do grupo, que é o doutor José Luiz Carvalho. José Luiz é um profissional com larga experiência em planeamento e controle de gestão e marketing em Portugal e Espanha, e com uma marca de sucesso profissional quando gestor de um hospital público em regime PPP, que é a parceria público-privada, em que ele participou diretamente por 8 anos em Braga. Né? Agora, José Luiz é, sobretudo, um entusiasta da inovação associado ao desenvolvimento das pessoas em suas carreiras profissionais. Mas de todas as suas qualidades e expertises profissionais e pessoais, José Luiz, uma se destaca no seu currículo. Né? José Luiz é pai de 4 filhos. Né? Portanto, boa noite, José Luiz, e saiba que honra-me muito conversar consigo. A palavra é sua para as primeiras considerações e, na sequência, virão algumas perguntinhas. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Queria mesmo que isto hoje fosse assim uma conversa informal. Acho que é mesmo importante nesta altura, faça este enquadramento, e tenho puxado muito pela minha equipa para isto. Nós temos que ouvir muito, nós temos que falar muito, porque estamos em terreno desconhecido, não é? Este é um novo fenómeno que nos afeta a todos e, portanto, esta jornada dos últimos 3 meses foi muito desafiante a nível pessoal, a nível da organização, e foi muito importante ir batendo umas bolas, como se diz, com várias pessoas, porque estávamos em terreno desconhecido. E se calhar a nível pessoal, a minha primeira partilha é essa mesmo. Eu assumi esta função de diretor de recursos humanos há 2 anos, vem da área do negócio, como o Carlos falou, experiência noutras áreas, portanto era uma área que, quando eu vou a fóruns de RH, normalmente são pessoas que normalmente têm os recursos humanos de grandes empresas, são pessoas que estão há 20, 25 anos já à vontade em recursos humanos, e eu sinto-me sempre o calor dos fóruns. Esta lógica do Covid teve aqui uma grande oportunidade, é que estávamos todos com o mesmo nível de informação, todos na mesma lógica, e portanto eu pela primeira vez senti-me pronto, aqui estou mais ou menos no meu terreno, sendo que era um terreno completamente, enfim, com grandes desafios, mas pelo menos teve essa nota, que aqui a experiência de recursos humanos foi importante, mas foi muito mais importante, acho eu, para todos, a experiência de resiliência, trabalho de equipa e, portanto, coisas com as quais estava mais habituado. A GML Saúde, só rapidamente, é um grupo de origem familiar, pertence ao grupo José de Mello, temos uma grande rede privada com 18 unidades, hospitais grandes, médios, clínicas, e também estamos a gerir nesta altura o Hospital de Vila Franca Xira, que é uma parceria público-privada, um hospital público, e portanto temos aqui cerca de 6.000 colaboradores, e depois temos mais cerca de 4.000 profissionais clínicos com quem temos uma parceria. Portanto, nesta lógica de gestão de crise, estamos a falar de uma gestão de mais 10.000 pessoas, e foi bastante desafiante, como foi para todos. Talvez para início de conversa destacasse 2 ou 3 pontos que são sempre engraçados. Um ponto é, nós no início do ano lançámos dentro da GML Saúde um projeto piloto para a lógica da certificação da empresa familiarmente responsável, e o nosso objetivo nessa altura foi trabalhar com 4 direções corporativas, que têm poucas pessoas, e mandar uma pessoa para casa um dia por mês e verificar se haveria algum tema de produtividade e acho que das coisas que saem desta pandemia já é que nós mandámos 6.000 pessoas de um dia para o outro e a coisa funciona. Portanto, o projeto piloto acabou por ser um sucesso, nem sequer foi preciso utilizar o projeto piloto. E, portanto, aqui a minha primeira brincadeira, entre aspas, é como é que vai ser isto, depois provavelmente vamos falar um bocadinho,
mas este tema do teletrabalho claramente entrou e acho que a tecnologia aqui ajudou muito e foi uma sorte e como o Carlos diz, tendo 4 filhos foi aqui uma gestão difícil em casa, mas a coisa acabou por correr muito bem e portanto acho que temos também a tirar partido das coisas boas destes desafios. Bom, então em termos só de gestão de crise, muito rapidamente dizer-vos que isto começa, como todos sabem, pelo menos aqui em Portugal, na segunda, terceira semana de março, muita gente a regressar das férias de carnaval que fizemos aqui. Tínhamos já alguns procedimentos feitos para o tema do Covid, o Covid estava a começar e nessa semana fatídica há o primeiro caso em Portugal, começa a crescer um stress enorme em todas as pessoas, começa-se a falar muita desinformação, as empresas começam, os diretores de recursos humanos todos a falar, como é que vão fazer, como é que não vão fazer, vamos mandar as pessoas para casa, não vamos, procedimentos, uma grande colaboração aqui na empresa com a área clínica, enfim, estando num grupo de saúde, tenho este privilégio, houve muita informação que fui recebendo dos profissionais clínicos, dos experts, também da direção de qualidade, e a partir daí montámos um gabinete de crise. A Agência de Saúde já teve, infelizmente, alguns casos de crise, tivemos a legionela, tivemos também o ataque informático há 2 anos, e portanto o gabinete de crise para nós temos alguma experiência, e foi muito importante. O gabinete de crise onde estava com assento o diretor de recursos humanos, membros da comissão executiva, e a lógica do gabinete de crise é muito uma lógica de tomar decisões rápidas, uma análise muito rápida da situação e a partir daí tomar decisões conforme a informação que vinha aparecendo. Esse gabinete de crise começou-se a reunir diariamente, nessa segunda semana de março, a partir de 10 de março, e fomos tomando diariamente decisões, que eu depois reportava à equipa e implementávamos. Nessa semana, pessoalmente, o que eu me senti foi, aquilo começou numa segunda, terça, quarta, a partir de quinta-feira, eu senti que andava no corredor e que as pessoas espetavam os olhos em mim a dizer quando é que tomas a decisão de nos mandar para casa, porque o receio começava realmente a subir. E de repente, um dia para o outro, mandámos toda a gente para casa, em teletrabalho, que eu acho que foi a melhor solução que fizemos, e mantivemos os hospitais a funcionar. Mesmo aqueles mais pequenos, porque achámos que era muito importante estes 2 grandes objetivos que tínhamos, proteção dos colaboradores e proteção dos doentes. E, portanto, achámos que tínhamos de estar ao serviço da população, mesmo nas unidades mais pequenas. Mais tarde verificámos muitas poucas pessoas disponíveis para irem, mas achámos muito importante manter. E, portanto, foi importante começar na proteção daqueles colaboradores corporativos, que estavam nos espaços mais corporativos, e, portanto, esses foi uma lógica de teletrabalho a 100%. E, no que diz respeito às unidades, começámos logo a pensar em medidas de proteção, com temas como providenciar lugares de estacionamento para os colaboradores. Na altura havia muitas dúvidas, estacionar o carro fora e misturar-se com outras pessoas, conseguimos logo assegurar, carrinhos de alimentação, salas de descanso, providenciámos apoio psicológico, tivemos inclusivamente a ver temas como parcerias com a Uber, para levar os profissionais para os hospitais, para não ver, mas depois verificámos que não era o melhor em termos de, enfim, na altura havia temas de desconfiança também de limpeza dos carros. Tentámos o mais possível, dentro da lógica que tínhamos que continuar aberto e a prestar serviço à população, ainda antes de encararmos se iríamos ou não receber doentes Covid, prestar aqui o máximo de conforto e apoio aos nossos colaboradores, e isso aconteceu durante o mês de março todo, e depois a partir daí foi uma escalada, enfim, como todos sabemos. E portanto, eu se calhar ficava um bocadinho por aqui, só para introduzir, agora deixava ao Carlos fazer perguntas, depois tivemos aqui uma vasta gestão da crise, mas eu aproveitava as perguntas para dar alguns exemplos do que fazemos, senão isto também torna-se aqui um monólogo mais chato, e portanto agora passava um bocadinho ao Carlos, mas a ideia foi esta: neste início houve aqui uma lógica muito de crise, que ainda estamos um pouco em crise, houve um acompanhamento muito perto da alta gestão, isso foi importantíssimo, houve um grande apoio. Houve dias em que tivemos de tomar decisão, é por aqui, e no dia a seguir, com novas informações, tivemos de retificar, e eu vou falar isso um bocadinho mais à frente, que é este novo paradigma de gestão de equipas e de liderança, esta instabilidade, como é que isto é feito. Mas houve aqui 2 grandes objetivos: proteger os colaboradores e os nossos doentes, e portanto, a partir daí, teletrabalho para quem podia, rapidamente, e quem tinha que estar nos hospitais, arranjar as melhores condições de proteção, com tudo o que implica de EPIs, de normas. Isso foi tudo feito com a colaboração das nossas parceiras e das nossas equipas clínicas. E passo-lhe um bocadinho a palavra, Carlos. Força. O Grupo José de Mello, ele tem abrangência nacional, não é? Quer dizer, você está norte a sul no país.
Portugal, Sim. né? Zé Luiz, o mundo hoje atingiu uma marca de 9.440 e poucos mil infectados, apesar de estarmos trabalhando aí com uma margem de quase 50%, eu diria até de 50% de recuperados, né? Nós aí temos no mundo ainda um pico de óbitos muito alto, girando em torno de 484 mil óbitos, né, atualmente. Quer dizer, o epicentro europeu migrou da Ásia, migrou à Europa, Europa, Américas, quer dizer, hoje está lá os Estados Unidos e Brasil num forte momento, né, e representando esse epicentro. Já o Brasil atingiu quase 54 mil óbitos, o que ultrapassa o número de hoje, o número de contaminados em Portugal, que está girando em torno de 40 mil. Né? E o número de óbitos em Portugal está girando em torno de 1.550 óbitos. Né? Agora, e também trabalha com essa margem de 50% mais ou menos de recuperados. Né? Agora, Portugal tem um dado interessantíssimo, Zé Luiz, que eu vou já direcionar minha pergunta para si. Trabalha com um número de 371 mil suspeitos. Isso significa que são pessoas que estão ainda sob investigação. Portugal teve uma característica muito forte nessa administração da crise, que foi justamente tratar doentes em casa. Nós sabemos que 80% foi tratado em casa. A José de Mello Saúde chegou a pensar na estratégia, não sei se também já aplica, já pratica o modelo de hospitalização domiciliária, ou pode ser um projeto futuro, não sei. Como é que você vê isso, né? Que foi uma característica portuguesa? Ok. Eu acho que esse enquadramento que o Carlos colocou e toda esta lógica destes números, eu acho que há uma característica desta crise. Nós temos aprendido bastante, não é? Nós vinhamos com isto veio da China, realmente, veio para a Europa, tínhamos aqui Espanha e Itália, que eram exemplos que assustavam bastante na altura. Eu acho que tem havido aqui uma curva de aprendizagem forte. O que nós, em termos de CUF, fizemos, só antes de responder à hospitalização domiciliária, a partir de uma certa altura nós dispusemos-nos a ajudar o país também no tratamento de Covid. E então reorganizámos a nossa rede e destacámos 2 hospitais grandes, a CUF Infante Santo e a CUF Porto, para tratar os doentes Covid. E redirecionámos os nossos atendimentos permanentes, as nossas urgências, portanto atuámos mesmo em rede, como sempre atuámos, mas desta vez com esta lógica de isolar o risco Covid nas outras unidades, onde as pessoas poderiam ir, a maternidade, a CUF Descobertas, a pediatria, e tínhamos depois circuitos de doente com temas respiratórios e a urgência da Infante Santo, era triado, portanto, acho que aí foi feito um verdadeiro trabalho de equipa dentro da General Saúde, dentro da área de negócio, com as áreas também corporativas e transversais, e portanto fomos-nos preparando e realmente a partir de uma certa altura vimos que os números não eram nada aquilo que estávamos à espera, estávamos com poucos doentes internados, fomos seguindo muitas diretrizes da Direção-Geral de Saúde, do Governo, como é normal, mesmo nos casos que nos apareciam em termos de colaboradores, que também não foram muitos, tentávamos sempre colar-nos, e acho que bem, às instruções da Direção-Geral de Saúde, e portanto aí realmente acho que correu bastante bem, ou tentado a correr bastante bem, esta lógica do tratamento em casa. Enfim, todos tínhamos medo da pressão sobre os hospitais e continuamos a ter algum receio, mas as coisas, pelo menos ao nível de doentes internados e doentes do CIP, têm estado bastante controlados, o que para nós é bastante bom. Nós, em termos de hospitalização domiciliária, dentro da CUF, temos uma área de desenvolvimento que queremos agora puxar muito por isso. Eu acho que já vinha, mas agora com o tema do Covid acho que foi puxado ainda mais. E, portanto, já temos um apoio domiciliário na CUF, nomeadamente não só a um segmento da pediatria, mas também da terceira idade, e portanto temos aí algum apoio.
com uma equipa de clínicos, de enfermeiros, médicos e auxiliares, e agora vamos provavelmente puxar muito por isso. Não temos uma oferta estruturada como, por exemplo, se calhar tem um Garcia da Horta cá em Portugal, que é um exemplo, e portanto estamos a entrar nesse processo. Estamos a falar da hospitalização privada, portanto isto também carece de financiamento, perceber esta nova lógica de funcionamento, claro. Mas é uma área que provavelmente vamos entrar e que vamos querer desenvolver muito, tal como outros fenómenos que apareceram de repente, como a teleconsulta, não é? Que é um fenómeno também engraçado, porque nós tivemos 2, 3 anos a estudar, 2, 3 anos, se calhar exagero, mas tivemos os últimos tempos a estudar o tema da teleconsulta e estávamos sempre com o tema, como é que vamos implementar, o tema do financiamento, as pessoas vão aderir ou não. E, de repente, em termos de gabinete de crise, achámos que era importante. Aliás, os operadores todos de saúde, privados e mesmo a parte pública foi muito por aí. Montámos o sistema e fizemos milhares de teleconsultas. Agora estão a diminuir um bocadinho porque aumentámos a presencial, mas é uma realidade que já não vai desaparecer, como o teletrabalho, não é? Portanto, há aqui estes fenómenos que foram aparecendo e que eu diria que são oportunidades desta crise. E, portanto... respondendo à sua pergunta, estamos muito interessados nesta lógica da hospitalização domiciliária, temos que ver se conseguimos corresponder às necessidades dos nossos clientes e um tema também sempre importante que é a sustentabilidade desta ação. Esse é um conceito antigo, né, Luís? Quer dizer, quando o Garcia de Horta implantou, né, que foi o pioneiro em Portugal, discutia-se naquele momento exatamente uma teoria lá dos anos 70, que eram os hospitais sem paredes. E é interessante, eu tenho dito isso com certa frequência, quer dizer, que 3 fatores aceleram a história, não é? As guerras, as revoluções e as epidemias. Elas fazem eclodir as coisas mais rapidamente. Então, muitos estudos daquilo que você vinha falando há um tempo, agora vão ser implantados de qualquer maneira, né? Então, quando a gente fala em teleconsulta, telemedicina, quando a gente fala em hospitalização domiciliária, nós estamos a falar do hospital, da teoria do hospital sem paredes, né? Ou seja, satelizando esses serviços para a casa do indivíduo. E agora, mais do que nunca, isso também contribui para a questão da segurança do doente, né? Porque você mantém o doente em casa. Tem uma lógica, é um modelo assistencial que vinha se desenhando e que, de certa forma, agora se acelera no mundo. Né? O hospital, Portugal, com uma característica muito própria, né, de vinculação do hospital sem parede, da assistência ou da hospitalização domiciliária, a partir do hospital público. Coisa que foi diferente no Brasil. No Brasil, não se conseguiu avançar na vinculação da hospitalização domiciliária com o hospital público. Ao contrário, se criaram empresas de hospitalização domiciliária, literalmente hospitalização. Então, o Brasil avançou no sentido da ousadia do cuidado, de levar o hospital para casa, entretanto, desvinculado do modelo de atenção pública. Mas, quando eu faço essa pergunta, Zé Luiz, eu retorno à tua área de expertise, né? Naturalmente que todo esse momento, seja levando o hospital para casa, seja redesenhando serviços internamente nos hospitais, redesenhando a referência na vossa rede, é necessário treinamento, é necessário formação dessas pessoas, né? E aí, especificamente, naquelas pessoas que ficaram diretamente vinculadas à atenção direta com o doente, eu sei que a demanda não foi a demanda expectada, porém, houve alguma demanda e houve uma preparação para isso, e houve formação para isso, não é? Qual foi a estratégia, né, que o Zé Luiz fatalmente liderou, no sentido de levar para a rede CUF formações específicas, por exemplo, para as equipes de frontline, aquela que estava literalmente lidando diretamente com o doente e com os outros doentes, evidente, né? E para aquelas equipes que estão
na backline, aquela questão lá atrás, fazendo logística, a cadeia de suprimentos, que também precisam ser formados, não é? Receber formação específica. Quer dizer, há toda uma mobilização interna com os recursos humanos, e essa mobilização ela está centrada na formação. É fundamental, não é? É verdade, é verdade. Eu destacaria aí, se calhar, 3 pontos. Um primeiro ponto é, neste gabinete de crise que eu já mencionei, em que nós fazíamos updates diários e, portanto, havia uma lógica de colaboração e de agilização da decisão que potenciava toda essa preparação e essa formação. E, portanto, em tom de brincadeira, agora falávamos um bocadinho, estamos mais calmos a dizer: nós, se calhar, devíamos estar a gerir sempre em modo de crise, as coisas acontecem muito mais rapidamente. Eu não sei se não caímos todos para o lado passar 3 meses, porque acho que foi um bocadinho mais, mas, na verdade, esta lógica de poder decidir amanhã que vou entregar 600 EPIs, sem estar à espera de orçamento, de aprovação, o que for, ajudou bastante em toda esta preparação de formação. Depois há um segundo ponto aqui que é importante, que é, como eu disse, eu acho que nós tem havido um grande espírito colaborativo, e as pandemias, se calhar, aí assim o exigem, e nós tivemos também a sorte de estar em estreita colaboração, contacto e comunicação, não só com o DGS, mas também com hospitais públicos que estavam na linha da frente. E foi muito importante para nós, por exemplo, ao nível do CUF Porto, as várias equipas de clínicas trocaram bastantes bolas com as equipas do São João, que foi um hospital de referência aqui no Norte a receber, e recebeu os primeiros casos. E, portanto, o São João foi-se preparando, nós também íamos ouvindo, e temos na nossa equipa clínica internistas que, com um grande know-how, e que juntamente com as nossas equipas da PAPSIRA e com o nosso Conselho Médico e Conselho de Enfermagem, íamos sempre muito acompanhando o que estava a fazer. Chegámos inclusivamente a entrar em 2 ensaios relacionados com o Covid, começou a haver muitos pedidos de apoio para ensaios, para estudos, e nós, força, demos do total apoio às nossas equipas. E acho que o terceiro ponto muito importante aqui foi a tecnologia. Nós, acho que todos, hoje em dia, utilizamos o Zoom quase diariamente, e nós aproveitámos também muita tecnologia para a formação. Portanto, por via da Academia CUF, da CUF Academic Center, que é o nosso braço para o desenvolvimento e formação dos nossos profissionais, nós começámos logo, por exemplo, com vídeos explicativos de como é que se colocavam os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Havia muitas dúvidas ao princípio, máscara cirúrgica, máscara P2, como é que é, e portanto começámos logo. Por outro lado, começámos também, ao nível das PAPSIRAs, da Direção de Qualidade e do Conselho Médico, também a definir muito bem os procedimentos de proteção dos nossos colaboradores e, portanto, como é que era nas consultas e nas cirurgias, e tentámos o mais possível que fosse transversalizado. Como sabemos, como havia pouca informação, estávamos todos a aprender, mas há pessoas que tendiam mais para a direita ou mais para a esquerda, mais conservadoras. Nós tentámos o mais possível envolver todos, e isso acho que foi muito importante, participar na decisão, mas tentar transversalizar as nossas práticas, e conseguimos fazer com o apoio de todos. Portanto, houve uma grande preocupação em absorver informação do que estava a passar de fora, em troca de informação, nós também íamos participando. Houve aqui também um empowerment muito grande da Comissão Executiva e da Direção nas equipas residentes dos hospitais, e, portanto, o administrador executivo do hospital, o diretor clínico, o gabinete de crise do próprio hospital, foi dando bastante empowerment e apoio da Comissão Executiva, e, portanto, acho que conseguimos dar a confiança necessária. Não havia muito tempo para a formação, no sentido de que as pessoas estavam a acontecer, nós tivemos vários doentes internados, houve aqui um ganhar de confiança que foi correndo bem, à medida que também saíam os doentes que nós conseguimos curar, e, portanto, isso foi importante. Uma medida engraçada num dos hospitais é que muitas vezes os doentes queriam fazer o vídeo da sua saída e deixavam isso para os seus profissionais, e estava bastante alento, e foi muito engraçado, todos a deixarem a sua recordação, entre aspas, desta passagem, mas funcionou muito bem com motivação para os nossos colaboradores. E depois houve aqui um fator que eu também acho que é importante, que a partir de uma altura, ali em março, abril, nós achámos que era muito importante apoiar os nossos colaboradores. E, portanto, indiretamente, nós decidimos lançar um programa de proteção financeira, chamámos-lhe assim,
mas decidimos apoiar os nossos colaboradores nesta altura difícil e, portanto, optámos por, enfim, por não fazer layoffs, nem esse tipo de iniciativas, porque achámos que não faria sentido num grupo de saúde como o nosso. Para além disso, conseguimos incorporar algumas medidas de proteção financeira que na altura foram muito bem aceitos pelos nossos profissionais clínicos e colaboradores, e eu acho que também deu um sentimento ainda de maior confiança. Pronto, o grupo está aqui por nós e nós estamos disponíveis para curar os doentes que nos apareçam pela porta com Covid. Portanto, ao nível da formação, destacaria isto, uma agilidade forte na implementação de medidas e, portanto, ao nível de uma grande colaboração também com a logística, com a cadeia de valor. Nós nunca tivemos grande crise ou stress com os equipamentos de proteção individual. Houve uma altura que estávamos à espera, lembro de um grande carregamento que já tínhamos antecipado, que vinha da China. Aquilo atrasou 1 ou 2 semanas, ou uma semana, e ficámos todos, mas conseguimos gerir bem com as equipas. Portanto, houve uma grande colaboração. Tecnologia, o uso de vídeos exemplificativos, isso foi muito importante. E depois também aqui o tema da comunicação. Nós fazíamos um boletim diário, todos os dias, para todos os profissionais. Esse boletim tinha novas diretrizes, novas decisões, e a partir de uma certa altura também começou com histórias positivas dos nossos na organização, com fotografias. Portanto, tudo isso promoveu aqui uma lógica de muita confiança, e eu julgo que foram dadas todas as ferramentas. Não escondo que vivíamos todos num mundo de grande incerteza e, portanto, as dúvidas eram mais que muitas. Quando começámos a atividade normal, o tema da preparação do doente para a cirurgia, faz o teste, não faz o teste, usa aquilo, não usa aquilo, quer dizer, tudo isso foi bastante discutido, como é normal. Mas demos espaço às pessoas para participarem nesse debate, para estarem confiantes, e eu acho que esse foi o tema fundamental. E, portanto, responderia um bocadinho desta maneira. Você precisou reforçar equipas, por exemplo? Precisei de reforçar equipas, e foi uma coisa também muito engraçada, porque como funcionámos em rede e como direcionámos 2 grandes hospitais para o tratamento de Covid, conseguimos alocar recursos de outras unidades que não estavam com tratar de atividade, porque as pessoas retraíram-se ir aos hospitais e às clínicas, e portanto houve aqui também um sentimento de grande solidariedade entre as equipas. E isso foi bastante importante. Nós chegámos a ter hospitais que tinham os seus planos de contingência e estávamos perfeitamente cientes que se os profissionais começassem a ficar doentes, tínhamos a 2ª linha preparada, tínhamos a 3ª linha preparada, e isso já estava tudo acordado com as pessoas. Portanto, estávamos preparados para acionar mecanismos de alocação de recursos e portanto, aí foi preciso reforçar. E não esquecer que tínhamos muitas pessoas de assistência à família, não é? Porque a partir de uma certa altura apareceu esse desafio. Como as crianças tiveram que ficar em casa, houve muitas pessoas que ficaram assistência à família, houve muitas pessoas que não conseguiam sair de teletrabalho porque não tinham maneira de deixar as suas crianças. Nesta altura, os avós normalmente eram sempre um grande apoio, mas havia uma grande preocupação com as pessoas mais velhas e, portanto, havia uma grande dificuldade em deixar as crianças com as pessoas mais velhas, e nós aí reforçámos muito esse ponto. Nós promovemos ajudámos a que as pessoas com essa necessidade tivessem a confiança necessária para ficar em casa, e também entramos num esquema também de proteção dos nossos colaboradores, no sentido de ter equipas a rodar, vão ao hospital, depois ficavam em casa, e isso também foi importante, deu alguma confiança. Mas sim, eu diria que tivemos que reforçar nos hospitais direcionados para a Covid, porque todos os circuitos implicavam mais recursos. Nesse sentido, José Luís, veja bem, o mundo sofreu por razões variadas, quer dizer, a partir do número clausus, enfim, na formação de profissionais de saúde ao redor do mundo. A pandemia trouxe um grande problema no déficit de profissionais especializados, né? Portugal também passou por isso no setor público, evidente, e basicamente três profissionais tiveram assim destaque nesse déficit, né? Que foram os intensivistas, os anestesiologistas e fisioterapeutas de unidades intensivas, né? Quer dizer, além de outros, evidente, fomos aí para o lado da enfermagem, vamos contar especialistas também. Isso falando em tese de mundo, né? Houve
essa deficiência, essa dificuldade de achar esses profissionais. Alguns países estabeleceram, inclusive, a graduação antecipada de alunos de escolas de graduação que se formaram através do Zoom, o Microsoft Teams, teve até uma formatura drive-thru, né? Todos enfileirados em carros recebendo seus diplomas. Quer dizer, a gente viu diversas facetas nessa estratégia de tentar conseguir profissionais. Nesses casos, não foram os profissionais especializados, mas teve um outro recurso, que foi o resgate de profissionais que já estavam reformados e que foram chamados para reforçar equipes, e também voluntários, né? Alguns desses recursos funcionaram muito bem em alguns hospitais de algumas partes do mundo com maior deficiência desses profissionais, né? Não entrando em detalhes em que país, mas jogando essa problemática para dentro da rede CUF, vocês tiveram essa dificuldade de achar profissional e recorreram, por exemplo, a profissionais recém-formados? Hello? Congelou. Paulo? Acho que ele teve um problema com conexão aí com o José Luiz. Você me ouve, Carlos? Eu te ouço, sim. Você está me ouvindo, acho... todo mundo está me ouvindo, possivelmente. Só o Zé que está fora. Provavelmente, ele saiu, ele deve estar retornando já. Deve estar retornando, Mas eu estava pontuando, Paulo, justamente as estratégias que foram utilizadas em recursos humanos para suprir a deficiência de profissionais, que foi grande, não só pela falta mesmo, do que já existia, a falta já era crônica, mas também por causa dessas baixas de profissionais, fosse pelo contágio, por terem sido realmente contaminados e desenvolvido a Covid, ou também pela própria decisão individual de sair, de se licenciar, né? que foi um fenômeno mundial. Quer dizer, em diversos países utilizaram esses recursos, inclusive dos médicos recém-formados, ou dos profissionais de saúde recém-formados. Né? O Brasil chegou a recrutar estudantes de saúde, de categorias variadas, para participarem desse reforço de equipes que estavam deficitárias nessa atenção. E eu justamente estava abordando isso com o José Luiz Carvalho, para entender o processo dentro de uma rede privada, como é que se deu. Apesar da demanda não ter sido uma demanda expressiva, como ele próprio relatou, e também Portugal teve um controle também bom da pandemia, está tendo, agora está aí incorrendo em alguns riscos, está aumentando um pouquinho novamente a curva deles, mas isso foi um fator importante em diversos locais do mundo. Né? E eu estava tentando entender esse processo dentro de um contexto de uma rede privada, como é a rede CUF, da José de Mello Saúde. Eu não sei ele deve estar retornando, estou fazendo contato aqui com ele deve estar retornando, e isso é uma dúvida aí de alguns dos nossos espectadores, né? Qual era o posicionamento, o que os senhores teriam para comentar a respeito destas formações, tipo, usando a sua fala de drive-thru, né? E essa intercambiabilidade de profissionais da saúde, ok? Encaminhei aqui uma mensagem para o José Luiz, acho que ele teve um pequeno problema de conexão, ele caiu realmente agora. Vamos guardar aqui, eu acho que mais alguns segundos aí ele retorna
Mas o seu posicionamento, doutor Carlos Ira, com relação a isso, qual é a sua expectativa nesse sentido, né? A gente falava de profissionais médicos, né? Numa situação como essa, esses profissionais médicos, mas não só os médicos, né? Também os profissionais de enfermagem que acabaram jogados, né? Vamos chamar dessa forma, colocados na fogueira dentro do olho do furacão. Outro dia eu li um relato de um médico recém-formado, se eu não me engano foi no Ceará, em que ele estava circulando por 5 hospitais. Você imagina o que é essa participação, por mais excelente aluno que ele tenha sido durante a formação, e é claro que o esforço individual realmente é muito importante nessa hora, mas é algo que, se o jovem não tiver uma supervisão bem feita, a coisa fica complicada, não é? É mais um fator de risco para o doente. Eu acho que esse recurso, no meu modo de ver, eu acompanho algumas ordens médicas e algumas ordens profissionais no mundo, eu diria que não é e não foi a melhor estratégia para se José Luiz voltou, mestre. José Luiz voltou, está conosco. Carlos, peço imensa desculpa. Isto foi rede cá de casa e já fui para outra rede. Peço imensa desculpa. Sem problema, professor. Não podia. Isto é mesmo descontraído. Desculpem. Mas pronto, já voltei. Eu aproveitei para dissertar um pouquinho. Eu estava confiante nisso. Desculpe. Para dissertar um pouquinho, eu acho que... Estamos a falar de aproveitamento de recursos, não é? De recursos, E eu estava colocando, e já veio até uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, sobre justamente o que nós achamos disso, né? Sobre a questão do aproveitamento dos recém-formados, de alunos, como foi o caso no Brasil e na Índia também, alunos de graduação em qualquer área, enfermagem, médico e tal, fisioterapeutas também, farmacêuticos, né, Paulo, também. São profissões que foram, digamos assim, buscadas pela necessidade do momento e que, de certa forma, há que se questionar o uso de profissionais não experientes, né, no momento como esse, porque eles também estão sob risco, né? Por outro lado... Eu separaria um bocadinho o ambiente atual depois da normalidade, não é? Acho que há várias discussões sobre se temos um nível de profissionais de saúde ou não suficientes para... eu não ia entrar muito por aí. Acho que em ambiente de Covid, claramente, nós estávamos num ambiente, enfim, entre aspas, de guerra, não é? E, portanto, nos diversos cenários, e eu acho que isso é um ponto importante que queria trazer também hoje, acho que cada vez mais nós vamos ter que gerir por cenários e, portanto, vamos ter que equacionar que num cenário extremista vamos ter esses recursos disponíveis que têm trade-offs. Eu, ao utilizá-los, como o Carlos diz, se calhar não tenho a experiência toda que eu preciso ou se calhar não estão totalmente disponíveis logo, mas eu, numa lógica de cenários, vou ter que equacionar e trazê-los para ajudar. Nós, internamente, não num cenário tão extremista, mas nós tínhamos calculado, por exemplo, que se houvesse uma forte vaga nos nossos hospitais e que os nossos profissionais começassem a ficar, eventualmente, contaminados, iríamos buscar outros profissionais, se calhar não eram tão óbvios, mas se calhar íamos buscar profissionais mais do perfil cirúrgico que tinham que vir ajudar e, como o Carlos diz, quer dizer, não é o seu métier, mas tem a base médica e clínica e, portanto, iriam ajudar. Portanto, eu diria que o enquadramento de Covid também levou a isso, não é? Pensarmos nestes recursos que podem estar disponíveis. Não diria que seria numa situação normal, porque, apesar de tudo, os profissionais estão reformados, merecem essa reforma e devem gozar a vida, pelo menos aqueles que querem. Agora, estávamos numa situação de pandemia e, portanto, aí foram equacionados diversos cenários. Nós, como eu disse, o nosso exemplo foi muito... Nós estávamos sempre com um cenário... E com isso pensámos logo também no tema da remuneração, o que é que poderia acontecer, o que é que não poderia ser. Portanto, fomos logo para essas soluções e eu acho que isso vai acontecer. Se isto mantiver este cenário de pandemia durante um longo tempo, ou pelo menos
durante um ano ou 2 ou o que for, estamos numa grande instabilidade e com grandes incertezas, mas vamos ter que acho que os decisores e os líderes vão ter que estar muito preocupados em planificar os cenários. E, portanto, há uma segunda vaga, de repente há um enorme fluxo de profissionais aos hospitais, há um foco nos profissionais, o que for, tem que se vir com estes planos de backup. Mas encararia muito numa lógica de backup e de cenários, não num cenário normal. A pandemia trouxe algumas, como eu disse, também acelerou alguns fatores que já vinham bem diante. Quer dizer, a multidisciplinaridade e a multifuncionalidade, ela passou a se efetivar, né? Quer dizer, num momento de crise como esse, se tu és médico, tu vais para a linha de frente e vais ter que dar conta do serviço, não é? Ou seja, vais estudar, se não souberes, vai te basear na tua equipe, no teu chefe, enfim, em quem estiver ali por perto para ajudar. E isso é um fator de integração de equipa, né? E que é fundamental numa hora dessa, né? E a gente sabe que a formação dentro de hospitais, ela ainda foi muito encaixotada, muito verticalizada, não é? Quer dizer, o professor doutor é o professor doutor e ele não se envolve com determinadas Temos que aproveitar questões. esta oportunidade. O Covid, nós temos que olhar para isto também como uma oportunidade. E eu estou completamente de acordo. Eu acho que uma das coisas muito boas foi esta integração das equipas, um bocadinho à força, mas teve que ser, não é? Estávamos todos em muita incerteza e ninguém sabia o que ia ser o dia da manhã e ninguém sabia exatamente como tratar e, portanto, todos tivemos que nos apoiar e saímos de algum individualismo, deste encaixotar, como está a dizer o Carlos, para uma lógica muito mais de equipa e de integração. Eu acho que é claramente uma oportunidade que não podemos deixar escapar daqui para a frente. Esta interdisciplinaridade, esta lógica de uma maior ligação entre os cirúrgicos e os internistas, uma maior ligação entre os cirúrgicos e os anestesistas, uma maior intervenção da enfermagem e de ligação também ao corpo clínico, os próprios farmacêuticos a poderem subir aos serviços e ajudarem e aconselharem em tudo o que é prescrição, e nesta altura havia várias dúvidas sobre qual a prescrição farmacêutica ou dos medicamentos, o próprio tema dos fisioterapeutas a ajudarem depois na recuperação. Eu acho que isto aqui, enfim, se há coisa que este Covid trouxe foi muitas incertezas e alguma tristeza, mas também traz aqui oportunidades que temos que aproveitar, sem dúvida. Eu acho que ele quebra caixinhas. Ele chegou quebrando caixinhas, né? Sim. De certa forma, traz esse lado que é um problema que se resolve de alguma forma, precisa se resolver. E aí a gente tem... Força. Não, ia dizer, há mais uma caixinha que se quebra, não é bem uma caixinha, mas é uma linha. Pessoalmente, e acho que isto vai ser muito importante para aqui, o tema das lideranças, e portanto nas lideranças também nos serviços clínicos, eu acho que o cenário Covid o que nos trouxe foi, como estávamos em terreno incerto, em gelo fino, foi necessário também demonstrar aqui muita vulnerabilidade, no sentido em que muitas vezes as pessoas olhavam para cima, olhavam para as pessoas que sabem, e diziam como é que é, e muitas vezes, se calhar, a nossa resposta era, nós não temos a certeza. E, portanto, vocês também têm que nos dar aqui feedback. É claro que tínhamos que assumir uma direção, as pessoas precisavam na mesma dos seus líderes, dos seus exemplos, o que fosse, mas acho que houve muita demonstração também de vulnerabilidade, porque estávamos todos aqui a pisar gelo fino, todos os dias com muita... E isso foi importante, e, portanto, também se cobrou um bocadinho a hierarquia dentro das organizações. Oi. Senhores, eu acho que o mestre, eu acho que ele também teve mais um probleminha aí. Vamos aguardar. Isso é muito importante. Opa, volta. Está escutando bem? Está escutando, Zé? Estou. Olha, vou trazer uma outra questão aqui para vocês, porque algumas pessoas estão perguntando aqui a respeito da questão da depressão, né? E de uma certa forma, até as pessoas fugindo, né? Com medo dessa questão da pandemia. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, nós tivemos alguns exemplos aí de profissionais se abstendo, inclusive, né?
o que gerou aí não só a falta de profissional, né, mas um problema puramente diretamente na assistência, perdão. Então, eu queria que, de alguma forma, vocês pudessem comentar um pouquinho a este respeito. Zé Luiz. Carlos, quer começar? Eu começo. Bom, não, eu se calhar não falava muito do tema da ausência de profissionais, porque eu acho que eu não tenho muitos exemplos disso e acho que em Portugal os hospitais ficaram, principalmente aqueles mais responsáveis, como o exemplo de São João, enfim, aqui de Lisboa também, acho que houve um grande trabalho feito pelos profissionais e, portanto, eu se calhar deixava essa parte mais para o Carlos, face ao conhecimento que tem dos outros países ou dos desafios. Eu gostaria de falar de um ponto que também acho que é importante enquanto diretor da RH, que foi esta retoma agora ao trabalho presencial e o tema psicológico, não é? Nós, a partir de uma certa altura, começámos a equacionar a retoma. E eu notava que havia dois tipos de perfis de pessoas. Havia pessoas com quem eu falava que diziam sim, estou doido para voltar porque a minha casa não consigo, sinto falta da equipa, de sair. Havia pessoas que eu sentia a cara a desfigurar um bocadinho quando eu dizia vamos voltar, porque estavam bastante apreensivas porque estávamos em plena pandemia e o que é que ia acontecer. E, portanto, nós tivemos aqui um trabalho forte de comunicação, de estabelecer regras, que eram regras que não estavam provadas, porque estávamos todos a retomar ao mesmo tempo e, portanto, não sabia se o método mais eficaz era rodar semanalmente, se era rodar 3 em 3 dias. Não, quer dizer, não se fazia, sabia-se alguma coisa, sabe-se o tempo que temos para perceber se estamos ou não contaminados, mas não havia uma fórmula. Ouvimos experiências da China, da retoma, também da Itália, algumas coisas. O que nós sempre tentámos fazer isto foi com muita comunicação, com calma, e, portanto, privilegiámos as pessoas que tinham que ficar em casa, que têm a sua família ou que estão a cuidar de doentes crónicos ou pessoas mais velhas. Essas ficaram e as que voltaram foi 50-50 e, portanto, fizemos esse esquema. Preparámos muito bem a entrada nas instalações com a medição de temperatura, com muito líquido desinfetante, com a atribuição de máscaras. Acho que isso deu um sentimento de confiança. Porém, posso-vos dizer também que isto vamos ter que nos habituar a gerir desta maneira, não é? Ao mínimo sinal de que alguém no escritório cujo irmão apareceu contaminado, os níveis de confiança descem radicalmente. E, portanto, vamos todos ter que gerir. Eu acho que este fator psicológico vai ser das maiores dificuldades e a depressão, como estamos a ver, está a aparecer aí um fenómeno fortíssimo e, portanto, vamos ter que gerir. Essa experiência de profissionais clínicos, digamos assim, faltarem. Não sei, aqui talvez escolhesse a opinião do Carlos. Não, antes disso, eu vou, talvez, se calhar, vou responder essa pergunta, mas eu vou complementar um pouquinho a sua, claro. Um pouquinho mais. Zé Luiz, o que aconteceu com as outras doenças que são acompanhadas normalmente? O que a CUF fez, por exemplo, com a agenda cirúrgica, com a consulta externa, com os exames radiológicos, com a radioterapia, com a quimioterapia? Qual foi a estratégia para isso? Até porque, quando a gente fala em burnout, quando a gente fala em saída saída voluntária ou involuntária do profissional de saúde, da linha de frente, que é a base da pergunta que o Paulo nos colocou, a gente precisa entender qual foi o arranjo que a organização fez, claro. A ponto de provocar a saída involuntária, por causa de doença, por causa da Covid, o que fosse, mas também por razões óbvias de pessoas que estivessem, por exemplo, em faixa de risco. Né? Então, o que nós fizemos, isto foram várias fases e elas aconteceram todas muito rápidas. Nós tivemos o epicentro em março, portanto, aí mandámos todos para casa, todos os que era possível teletrabalho, e como eu disse, mantivemos as nossas unidades abertas. E direcionámos 2 hospitais grandes para tratamento de Covid. Tudo o resto, nós mantivemos abertos porque considerámos que era importante servir a população naquilo que era considerado urgente e importante. Nós cancelámos uma série de atividade programada
para as pessoas não irem aos hospitais, para a proteção das pessoas, não é? Para respeitarmos também o enquadramento que estávamos e o confinamento. E nessa primeira fase, março, abril, mantivemos os hospitais abertos, preparámos 2 hospitais para receber Covid, com tudo o que isso implica ao nível de processos, ao nível de cadeia logística, ao nível de profissionais. As outras unidades continuaram a funcionar, mas estavam muito abaixo da sua atividade normal. Aliás, estavam praticamente a zero algumas unidades, mas mantivemos abertos porque podia acontecer alguma coisa urgente e importante. Dotámos as unidades das EPIs e dos procedimentos todos necessários para receber essas pessoas, mas durante essa altura foi só urgente e importante. Depois, a partir de maio, a partir de meados de maio, em que se verificou que, enfim, não, pelo menos na altura, não haveria este fluxo que estávamos à espera ao nível dos hospitais, começámos a retomar a nossa atividade e, portanto, o que fizemos foi instituir nas nossas unidades os procedimentos de segurança ao nível de espaços, ao nível de proteção dos profissionais, para começar a receber a atividade normal. E, portanto, aqui o que fizemos foi começámos a contactar os nossos clientes para poderem voltar. Puxámos muito também pelas teleconsultas e tivemos aqui também uma boa conversa com todos os profissionais clínicos, médicos, que se sentiam bastante confiantes para começar a ver novamente os seus clientes, com as devidas proteções. Chegámos, inclusivamente, a fazer uma campanha de comunicação com os próprios profissionais clínicos, em que eles asseguram, enfim, nada é 100%, como sabemos, este vírus é bastante complicado nesse aspecto, mas em que eles asseguram que têm a confiança necessária para voltar para uma atividade normal e importante. Eu lembro que nós, por dia, neste grupo, detectávamos muitos tumores e cancros e, portanto, também a nós, como grupo, nos fazia muita confusão, de repente, não haver esse diagnóstico. E, portanto, sempre pusemos muita pressão na prestação de serviço aos doentes e na retoma da atividade. Sabemos que havia aqui um tema de confiança, conseguimos ultrapassar com as medidas de proteção. E posso-vos dizer que o mês de maio e o mês de junho agora estamos a crescer bastante ao nível da atividade, porque realmente essa necessidade estava lá, estava latente. Havia pessoas que não estavam a ir aos hospitais, mas precisavam realmente de ir. E, portanto, foram fases assim muito sequenciais. Muito importante aqui também o apoio de todos os profissionais clínicos, mas continuámos a manter em casa as pessoas de risco e as pessoas não conseguiam, por que chamámos situações especiais, por gestão de família. Continuamos com os doentes, com os profissionais também que têm doença crónica em casa e, portanto, vamos ver como é que é uma solução que ainda não temos nesta altura. Em suma, Zé Luiz, em suma, a demanda ela se reduziu por uma questão ou de paura mesmo, que as pessoas desenvolveram, não é? Mas não pela falta de oferta, ou seja, a vossa instituição manteve a oferta. Nós mantivemos abertos, as pessoas deixaram de ir aos hospitais. Houve uma altura em que cancelámos a atividade, alguma atividade, proativamente, porque foi na altura em que estávamos no pico e decidimos que não faria sentido, e agora estamos a retomar com os espaços dentro das unidades, com todas as medidas de proteção, com medição de temperatura à entrada, obrigatório uso de máscara, claro, portanto estamos a crescer e não, graças a Deus, não tem havido focos de contaminação, mas isto é o que é, vamos ter que gerir sempre um bocadinho assim agora e vamos todos ver o que é que se passa. Mantendo as pessoas com necessidades especiais em casa, isso, claro. Sim. Zé Luiz, a gente está aí com 15 minutos, vamos dar, faltam 3 minutos para as 9, não, agora para as 8 aí, não é? Exatamente. Aqui 3 minutos para as 9, mas nós vamos dar uns 10 minutinhos mais, ou 15 minutinhos mais. Eu perguntaria ao Paulo se ele tem mais alguma questão, ou senão eu emendo aqui uma outra, que falta de pergunta não há. Fique à vontade, professor. A gente teve aqui alguns comentários, sim, agradecendo, provavelmente, acho que de pessoas aqui do Brasil, mostrando quando o professor José Luiz falou a respeito do auxílio, de todo o suporte que o grupo tem oferecido aí aos seus profissionais, aos seus funcionários, colaboradores. Agora acaba de chegar aqui uma pergunta da Denise, que gostaria de saber, José Luiz, como a CUFI está se preparando para a segunda, ela colocou aqui a segunda vaga de Covid.
Então, Denise, eu acho que é muito esta lógica que eu falei de nós temos que gerir cenários. Nós temos que ter cenários para atuar quando eles aparecerem. E, portanto, os planos que nós tínhamos inicialmente para a primeira vaga ficaram muito aquém ao nível da procura, porque nós acabámos por ter, se calhar, capacidade para receber 60 doentes internados e, em cada hospital, e acabámos por ter menos de 10, e, portanto, estava tudo preparado para... Portanto, eu diria que, em termos de plano, estamos preparados para a eventualidade de uma segunda vaga. A minha maior dificuldade, talvez seja, de um ponto de vista de diretor de recursos humanos, gerir não tanto as pessoas que estão dentro das unidades de saúde, mas eventualmente as pessoas que estão mais nos serviços corporativos de escritório, porque aí o teletrabalho possibilita que as pessoas fiquem em casa e se protejam mais. Portanto, há aqui um equilíbrio entre a necessidade das pessoas presencial, que eu acho que continua a ser importante para a integração de novos colaboradores, para o trabalho em equipa, apesar de todos estarmos com a noção que temos trabalhado muito em teletrabalho, e é verdade, e todos estamos a ser altamente produtivos, mas acho que continua a ser importante. E, portanto, vai haver este equilíbrio aqui e mediante o aparecimento de uma segunda vaga ou mediante o aparecimento de um crescimento de casos, o que for, vai haver logo algum receio, alguma desconfiança, como é normal dos colaboradores. E, portanto, aí vamos ter que ser muito ágeis na comunicação, na ação de diretrizes e, portanto, vamos ter que ser muito ágeis, que eu acho que foi algo que aprendemos agora. Portanto, acho que vamos estar preparados para isto, porque estes 3 meses realmente foram gestão em tempo de crise, com decisões muito rápidas, muito ágeis, e isso vai ser importante. Vai ser engraçado ver, ao nível da liderança de pessoas e de gestão de pessoas, como é que aqueles perfis que sempre precisaram de muitas análises, muita confiança para tomar decisões e eventualmente ter um campo muito certinho, como é que vai acontecer agora para o futuro? Porque eu creio que esse vai ser um grande desafio para a gestão de pessoas, é esta lógica de gestão por cenários e esta lógica de gestão, eu posso tomar uma decisão agora, começar a implementá-la e daqui a 15 dias vou ter que dizer à minha equipa, olha, não é por aqui, vamos ter que mudar, e vão olhar para mim, desculpa, e eu vou ter que dizer, desculpa, com os dados que tinha na altura era a melhor decisão possível, ou errei profundamente, mas foi com a intenção que queríamos todos, e portanto vamos ter que mudar. Isso já está a acontecer agora. Uma das coisas que nós fizemos, por exemplo, para terem uma noção, foi, nós estávamos à espera de uma retoma da atividade mais para a frente, e, portanto, tentámos o mais possível ter esses recursos disponíveis mais para a frente. E, portanto, introduzimos uma série de medidas para ter esses recursos mais para a frente disponíveis e, de repente, está a acontecer agora. O que é que acontece? Tenho as equipas todas um bocado aflitas porque com, entre aspas, falta de recursos, mas temos que ser ágeis aí, temos que rever decisões que tomamos e temos que colaborar todos em equipa. Mas eu diria que a preparação para a segunda vaga vem muito desta experiência que tivemos nestes 3 meses. Eu acho que nós temos que deixar claro, quer dizer, nós estamos falando de um país que teve está apresentando um bom resultado no controle, independente das divergências políticas ou de qualquer outra coisa, mas é indubitável, essa coisa é muito clara. Portugal está controlando e a gente tem mais é que esperar que não haja uma segunda vaga, claro, né? Claro. E nem dá para classificar o que está acontecendo nesse momento como uma segunda vaga. Mas há, sim, riscos latentes, né? Haja visto a forma como se flexibilizou, né? A saída das pessoas e tal. Então, há riscos latentes. Então, a gente tem que considerar isso tudo. E, de certa forma, todo esse plano de contingência que foi montado nesses 3 meses, os comitês de crise, aquela coisa toda, já estão aí, hoje, com uma terminologia mais brasileira, calejados, no sentido do que vier será menos pesado, né? Isso é verdade. Portanto, a gente tem que considerar a característica de Portugal no meio desse contexto, né? E considerar
também todo o processo de resiliência e flexibilização que a rede privada, como é o nosso grupo, tem. Quer dizer, essa maior facilitação, muitas vezes, que não se encontra no setor público, né? A dificuldade maior pela burocracia, enfim. Agora, uma coisa é certa, né? E eu vou aqui citar 2 exemplos de Portugal que eu ouvi, né? Uma coisa é certa, a pandemia ela mostrou a Portugal uma série de coisas que estavam guardadas, por exemplo, o internamento social, né? As pessoas teve o hospital que resolveu, né? Transferiu por causa da Covid e tal, e aí acabou resolvendo o caso, apesar de estar lá ainda latente o problema. Mas temos que ver também que nós não podemos ir do 8 ao 80, nós não podemos banalizar e nem romantizar o que a gente está vivendo hoje em Portugal. Nós temos que olhar para isso com uma certa seriedade. Eu ouvi de uma colega nossa, eu li numa entrevista, em que ela disse claramente que achava um certo exagero essa coisa toda, porque ela não tinha visto ninguém doente e ninguém que tinha ido a óbito, né? E ela era uma médica. Depois eu falei, mas por que ela está a falar uma coisa dessa? E eu fui olhar, ela trabalhava num centro de saúde, Zé Luiz, entendeu? O centro de saúde público, e ela estava de licença, estava licenciada, estava afastada. Portanto, ela não ia ver ninguém doente e ninguém morreu na família dela, entendeu? Então, mas isso é transferido para o inconsciente popular de uma forma banal. Isso é banalização, né? Não pode ir para aí. E, ao mesmo tempo, também não pode ir para o outro lado, de um outro colega, gestor, que colocou que seja bem-vinda a pandemia. Não é por aí. Não temos que achar que a pandemia é bem-vinda. Bem-vinda, ele quis, naturalmente, no artigo dele, colocar as razões das oportunidades que surgiram com a pandemia. Mas o título foi infeliz, porque nós não podemos dar boas-vindas à pandemia. Não é? Então, quer dizer, nem a banalização, nem a romantização. Nós temos que olhar isso com uma certa seriedade, porque nós não estamos falando de inimigo que a gente consegue ver, nós estamos falando de alguém que a gente tem armas para isso, né? Para essa guerra, entre aspas. Né? Nós estamos agora com uma nuvem de gafanhotos vindo do Quênia, andando por aí, ameaçando o sul do Brasil, a Argentina. Uma onda. Será que houve uma conjunção, uma reunião de gafanhotos que diz assim, não, agora nós vamos nos juntar, né? Lá no Brasil tem um termo que se chama rolé, vamos dar um rolézinho por aí na América do Sul e vamos invadir a área, né? Os gafanhotos. É lógico que não, nós estamos com uma onda, uma nuvem de areia vindo do deserto do Saara, se arrastando pela África, caminhando por aí, ameaçando todo mundo. Então, são fenômenos que a natureza traz e que a gente tem que olhar com uma certa seriedade para isso. Claro. Eu acho que os caminhos eles vão se delinear a partir, naturalmente, do que essa pandemia vem trazendo. Para a gente, eu não sei se o Paulo tem alguma pergunta, mas eu ia colocar mais uma. Concluindo aqui, não, tem muitos agradecimentos aqui, tanto as palavras do José Luiz, quanto vossa, Carlos Irã, e a Denise, que agradeceu aí a excelente explanação, e ela ainda coloca que, com certeza, toda essa experiência acumulada nos dará subsídios para lidarmos com situações diversas no futuro. Então, eu deixo aí para vocês, na medida aí de fazer os seus encerramentos, fiquem à vontade. Zé Luiz, a gente tem visto naturalmente que eu não sei exatamente, se calhar não vem dentro do seu escopo de trabalho, mas como é que se deu, para a gente, como uma derradeira pergunta, como é que se deu a relação, por exemplo, dos gestores de riscos, né? Falaste da PPCIRA e tal, dos gestores de risco nesse momento, por exemplo, dando suporte
à comissão de crise, o gabinete de crise. Gabinete de crise. O gabinete de crise. Houve envolvimento dos profissionais de qualidade, de gestão de risco, nos planos de contingência? Eles foram críticos neste processo e eu acho que houve aqui uma parceria muito boa e foram um grande suporte para a Direção de Recursos Humanos, porque todo este conhecimento que surgia a conta-gotas era totalmente absorvido pelos experts de qualidade e do risco e, portanto, eles estavam presentes no gabinete de crise como apoio para todas as decisões e, portanto, foram totalmente envolvidos. Coitados, dormiram pouco nas primeiras semanas, porque todos os dias era preciso atualizar, era preciso perceber o que é que estava a passar, e agora é o ar-condicionado do bloco, e portanto portanto houve um trabalho muito colaborativo entre gestão de risco, qualidade, a equipa das manutenções dos hospitais, que teve um trabalho fundamental para, de um fim de semana para o outro, de repente mudar tudo e mais alguma coisa, da parte da logística, um trabalho muito de envolvimento dos médicos, do nosso conselho médico. Portanto, eu acho que aí tiro o meu chapéu e já fiz isso aos meus colegas. Eu acho que a direção de qualidade e de risco teve aqui um papel fundamental e destacaria mesmo como um dos pontos positivos de todo este trajeto, de toda esta jornada, foi esta grande coesão que houve entre estas equipas que estiveram mais envolvidas na crise. Mas eles tiveram um papel fundamental. Que bom. Isso é uma ótima notícia para os profissionais de qualidade, para os profissionais de acreditação hospitalar, que, enfim, isso de certa forma, traz um adendo positivo para o envolvimento da qualidade, do conceito de segurança do paciente num momento como esse. Então, Luiz, eu gostei imenso e lamento ter que encerrar, né? Mas eu espero que tenhamos outras oportunidades, entretanto, e que seja numa época menos traumática. Mas antes de encerrar completamente e nos desligarmos dos outros, eu vou te passar para uma palavra final. Muito bem. Então, em primeiro lugar, agradecer-vos, foi ótimo. Peço imensa desculpa pela interrupção, a tecnologia ajuda muito, mas às vezes também tem nestas coisas. Uma das coisas que nós fizemos enquanto equipa, já agora no final desta primeira grande fase, é fazer aqui um bocadinho um post-mortem de como atuámos. E, portanto, fazer uma análise nesta lógica de aprender para a frente, não é? E, portanto, eu se calhar acabaria com esta nossa análise. Nós considerámos como pontos muito positivos da nossa atuação enquanto organização e recursos humanos a agilidade no processo de decisão e implementação. Era claro que tínhamos que ser ágeis e, portanto, isso foi muito positivo. Uma grande coesão nas unidades é o segundo ponto. Houve, tradicionalmente, entre o negócio e as áreas corporativas, há sempre alguma distância e se esbateu-se completamente. E foi extraordinário ver toda a gente a trabalhar em equipa. E depois comunicação. Muita comunicação rápida e clara. Portanto, estes foram 3 pontos que eu diria que tirámos de bons pontos positivos. Onde é que temos que, se calhar, desenvolver e pensar um bocadinho mais? Antecipar, temos estes desafios do contexto e, portanto, esta lógica de cenarizar tem que ser mais aprofundada. Ajudar também as lideranças nesta agilidade das decisões. Nem todos estão preparados ou se sentem à vontade e, portanto, vamos ter que desenvolver. E também temos que perceber, enfim, isto não tem muito a ver com os hospitais, mas esta lógica de tudo em teletrabalho tem que ser também regulamentada ao nível do equilíbrio pessoal e profissional. Portanto, eu se pudesse encerrava com este post-mortem, agradecendo mais uma vez esta partilha e totalmente disponível para próximas oportunidades. Muito obrigado. Eu vou colocar mais uma pitadinha no seu projeto, que eu também já encerrando. Mas essa semana eu mudei para Milão, tem uns 10 dias apenas, e a semana passada eu fui fazer um exame, né? Apresentei uma laringite e tal, aquela coisa, e eu fui a uma clínica privada acreditada pela Joint Commission International, ou PMIOS, e essa clínica, eu fui com a minha esposa. Essa clínica ficava no primeiro piso de um shopping center. Fomos lá e nos pararam na porta, mesmo na porta da clínica, não chegamos a entrar. E aí a
pessoa que estava fazendo a triagem, que eu acredito que seja uma enfermeira ou o que fosse, a minha esposa, como estava na frente, ela já foi com o termômetro vendo a temperatura, e aí perguntou à minha esposa que horas era a consulta e tal, e aí a minha esposa disse assim, não, mas a consulta não é para mim, é para ele. Então saia. Imediatamente botou a minha esposa para fora daquela área que ela estava, e entrei eu. E aí eu entrei, ela também foi lá, mediu a minha temperatura, eu expliquei a que horas era a coisa, mas qual é o senhor é Covid? Eu falei, não é Covid, eu estou com um problema de garganta e tal, e eu tive um episódio de sangramento. Quando eu falei sangramento, ela, então saia, me botou para fora também. Então, bom, resumo da ópera, eu consegui entrar, enfim, me tratar, aquela coisa toda. Mas o que eu queria situar no ambiente relacional, o que a pandemia trouxe também de preconceito, de medo, de paura do profissional de saúde, é uma coisa muito interessante. O próprio médico que me atendeu, ele, num determinado momento, mandou eu me afastar de uma maneira rude, chegue para trás, e eu sem entender, chegue para trás porque ele queria tirar a máscara. Ok, ele podia falar de uma outra maneira, mas a forma foi imperativa. E nós vivemos hoje uma contradição nesse ambiente relacional intra-hospitalar, mundo inteiro. Né? Não é Portugal, não é Brasil, é mundo inteiro. Estou falando de Milão, como também tive experiência em Londres, da mesma questão do preconceito, do medo, do afastamento e das formas não muito profissionais e contraditórias contra aquilo que a gente preconiza há séculos no atendimento e no cuidado da saúde, que é a humanização, a aproximação, a atenção focada no paciente. Então, a gente está vivendo também uma certa contradição nessa questão do ambiente relacional. Mas, enfim, em nome da ACI Academy e do Fórum Internacional de Gestão Acreditada e do terceiro Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Doente, que eu vou pedir até uma autorização do Paulo Henrique, mas eu já faço um convite imediato ao José Luiz para participar presencialmente, quando o fórum se realizar. Né? E fica aqui o meu abraço virtual a todos que nos assistiram e fica o convite para daqui a pouco, às 18 horas, também participarem da conversa com o Dr. Luiz Antônio Santini, que foi ex-diretor do Instituto Nacional de Cancro do Brasil. Né? Agora, também fica aqui um grande abraço, Zé Luiz Carvalho, muito grato a José de Mello Saúde, a Rede CUF, e um abraço fraterno aos nossos colegas portugueses e de outros países lusófonos que nos assistiram nessa nossa conversa. Um grande abraço para você. Muito obrigado de coração. Um abraço fraterno. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.